Em Brasília, 19h10. Em Assis também, 19h10. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Será que esse calorzão tá com as horas contadas? Tinha uma previsão de chuva para hoje, pelo menos um chuvisqueirinho. Pelo jeito não apareceu, não refrescou nada, mas
dizem que no final de semana a temperatura vai despencar. Aí como pode, né? O organismo resistir quase 40 graus num dia, depois de algumas horas, 15 graus. Haja organismo resistente para suportar tanta alteração climática assim. E eu fico pensando, acho que não sou apenas eu, né, que fico pensando isso. Quem anda de carro, ou mesmo quem anda a pé, deve ter procurado muita sombra nesses dias, né? Quem anda de carro, sombra para estacionar. Você vai parar num lugar, tem que achar uma sombra, porque quem entra no carro depois de meia hora, o carro parado, estacionado, sem estar numa sombra. E quem está andando também vai suando, né? Vai procurando a calçada que tem árvore. E aí a gente começa a perceber os lugares que não tem árvores. Existe uma lei antiga já, de autoria do prefeito quando ele era vereador, que obriga todo morador ou todo dono de imóvel, seja casa, seja comércio, seja até o terreno baldio, a ter árvores plantadas na frente. E aí você começa a perceber que há vários locais onde não há árvore. Algumas têm uns arbustos que não tem nem 1 metro de altura, que não faz nem sombra. Não são árvores. E o que mais chama atenção, desperta a atenção, são os locais públicos, que por si só deveriam ser os primeiros a dar exemplo. E vamos começar onde a lei foi aprovada, na Câmara Municipal. E na frente da Câmara Municipal não há uma árvore na calçada. Acho que tem uma quase na esquina ali da rua Senador Luiz Carlos Prestes. Mas na frente da Câmara Municipal não tem árvore plantada. Aí alguém vai falar português, mas lá dentro, no estacionamento, está cheio de árvores. É verdade. Mas a lei estabelece que na calçada, na testada, tem que ter árvore plantada. E aí já começa a dar briga, né? Porque tem algumas casas que tem árvore, o dono sai para trabalhar com o seu carro, aí quando ele volta, o vizinho já colocou o carro na sombra da árvore da casa dele. E não tem lei que obrigue, né? A rua é pública. Mas que dá raiva, dá, né? Você planta, às vezes até compra a árvore, paga alguém para plantar, faz uma grade de proteção para ela não ser danificada, um cavalo não comer, enfim. Rega ela, cuida dela, a árvore cresce, fica frondosa, faz sombra, e o vizinho vai lá e para o carro embaixo da sua árvore. Que dá uma raiva danada, dá, né? Dependendo do vizinho, dá até para conversar, né? Pô, vizinho, você sabe quanto de trabalho deu para eu plantar essa árvore? Eu cuido dela com tanto carinho, rego ela sempre, coloquei adubo quando plantei, fiz uma grade de proteção. Agora que eu posso usufruir da sombra da árvore que eu plantei, você me para o carro embaixo da minha sombra? Se o vizinho for ignorante, ele vai falar assim: a rua é pública, eu paro onde eu quero. Aí, difícil, né? Difícil negociar, difícil discutir. Aí tem gente que fica com raiva e vai lá e
passa a motosserra. Já que eu não posso ter sombra na árvore que eu plantei, o meu vizinho, bocudo, também não vai ter. E passa a faca na árvore, a motosserra na árvore. E a temperatura dos últimos dias deve ter feito muitas pessoas refletirem sobre a importância de ter uma árvore plantada na frente da sua casa. Eu até preciso dar uma procurada lá na Secretaria do Meio Ambiente, na Chácara Bela Vista, para saber se eventualmente registrou uma procura por mudas de árvores nos últimos dias. Lembrando que nós estamos no mês da árvore, né? Início da primavera, dia da árvore, dia 21 de setembro. E eu não me lembro de ter visto nenhum tipo de evento oficial para comemorar a data ou mês. Ainda mais com as altas temperaturas que nos fazem refletir sobre a importância de uma árvore, sombra, mas pelo que eu li, pelo que eu ouvi e pelo que eu assisti, não me lembro de ter visto absolutamente nada. Mas eu vou até checar e vai ser agora. Eu só quero antes dar um recado da nossa amiga Benê, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, que estará acontecendo amanhã, 14 horas, na Câmara Municipal. Um calor danado, mas na Câmara tem ar-condicionado, né? O problema é chegar até lá. E a hora que você chegar lá na Câmara, dá uma olhada se eu estou mentindo, que inexiste árvore na frente da Câmara. E amanhã, o povo que for participar lá da audiência pública vai ver a dificuldade para encontrar uma árvore para poder estacionar. Vai parar todo mundo naquelas árvores na praça que existe em frente à Câmara Municipal. Porque na frente da Câmara mesmo não tem condição de parar. Lá, por falar nisso, hoje eu estava conversando com um cidadão lá na Vila Progresso. Ele me deu uma ideia que, em princípio, pareceu muito absurda. Mas ele falou, português, pensa nisso. Falei, vou pensar. Aliás, eu quero pensar isso com outras pessoas, né? Até buscar essa informação. Ele deu uma ideia que, repito, em princípio, parece ser completamente maluca, absurda. A ideia dele é a seguinte, ele falou, olha, eu vou até procurar algum vereador para saber se a Câmara Municipal não pode apresentar um projeto nesse sentido. Falei, qual é a sua ideia? Ele próprio admite, ele falou, uma ideia meio maluca, o português, mas se a ideia vingar, a CIS vai ser exemplo para o planeta. Falei, então vamos lá, manda aí a sua ideia, né? Não custa nada falar. A ideia dele é pintar o asfalto de verde. Falei, mas pintar o asfalto de verde? O asfalto é muito quente, né, português? E essa cor preta, ela contribui para aumentar a temperatura. Eu falei, mas a cor vai influenciar? O que, na minha visão, eu sou leigo completamente nesse assunto. Mas comecei a trocar algumas figurinhas com ele, né? Eu falei, acho que o asfalto, o que mais provoca alta temperatura é o material usado, enfim. Ele falou, português, mas veja só, se você colocar uma camisa preta, você não sente que ela é mais quente do que uma camisa branca? E as duas são de tecido. Falei, isso é verdade. Um carro, se você tiver um carro preto e tiver um carro de outra cor, prata, por exemplo, pode colocar a mão num carro, deixa os dois estacionados em qualquer lugar, no sol, aí você coloca a mão no carro preto e coloca a mão no carro prata. Você vai ver que o carro preto fica mais quente. Falei, bom, a ideia, em princípio, parece maluca, mas eu vou difundir ela. Vamos ver até onde isso se sustenta, né? A ideia dele era pintar um quarteirão inteirinho de verde. Tinta, passar tinta em cima do asfalto. E depois medir a temperatura. Põe lá um equipamento que dá para medir a temperatura naquele quarteirão que está pintado de verde
e no outro que está pintado que é preto, né? Que é só o asfalto. Falei, sei lá, se alguém vai comprar essa ideia, né? De qualquer maneira, ele falou e eu estou reproduzindo aqui. Vai que isso, no futuro, acabe sendo usado, né? Não custa, né? A gente falar a ideia que tem. Eu gosto de gente que fala a ideia que tem, por mais absurda que seja. Não dá para ficar com ideia guardada na cachola, né? Bom, deixa eu dar o recado aqui que a Benê pediu, então. Audiência pública da prestação de contas da Secretaria da Saúde do segundo quadrimestre de 2023. Segundo quadrimestre. Então, primeiro quadrimestre é janeiro, fevereiro, março e abril. Então, maio, junho, julho e agosto vai ser apresentada a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023. E vai ser amanhã, dia 28, então, às 14h, na Câmara Municipal. Quem tiver aí condição, tiver tempo livre, querer saber como é que estão gastando dinheiro, é só ir lá na Câmara Municipal a partir das 14 horas. A partir das 14 horas. O que eu ia ver aqui eu preciso ver aqui no portal da Prefeitura se teve alguma ação relacionada ao Dia da Árvore. Eu estou dizendo que eu não lembro de ter visto nada, mas, de qualquer maneira, vamos ver. Dos casos de Covid, dos casos de Covid da última semana em Assis, ninguém tinha esquema vacinal completo. Aliás, é uma boa pergunta, né? Quem tem o esquema vacinal completo? Isso é uma boa pergunta. Será que 10% da população? Setembro Verde. O que é isso aqui? A Secretaria da Assistência Social. A ação realizada em parceria com as secretarias contou com música, dança e outras atividades. Deixa eu ver o que é isso. No último dia 20 de setembro, a Prefeitura de Assis, por intermédio da Secretaria da Assistência Social, promoveu o evento Ação Vir, Valorização, Inclusão e Respeito. Por mais inclusão às pessoas com deficiência, o evento ocorreu no GEMA, em colaboração com a Secretaria de Esportes. Tá aí, o evento mas não é isso que eu estou procurando. O que eu estou procurando é se teve alguma atividade relacionada ao mês da árvore, ao plantio de árvores. Sempre tem, né? Sempre tem aquele plantio de árvores, não sei o quê. E eu estou procurando aqui, deixa eu ver se eu acho. Setembro, Prefeitura realiza Boa Noite, Prefeitura inaugura quadras, abertas inscrições de assistente de pessoal. Dia da Árvore. Achei uma aqui. Prefeitura e Assis Diesel promovem conscientização e doação de mudas. Em uma iniciativa conjunta que visa destacar a importância da preservação das árvores, a Prefeitura e a empresa Assis Diesel Mercedes-Benz uniram forças nesta quinta-feira, dia 21, celebrando o Dia da Árvore, com uma palestra educativa e a distribuição de mudas. O objetivo é incentivar o plantio de árvores na comunidade e promover a conscientização ambiental. Ana Paula, secretária de Agricultura, enfatizou não apenas a importância do plantio, mas também da continuidade dos cuidados com as árvores. Ela ressaltou que a empresa se comprometeu a cuidar das mudas plantadas em suas instalações, servindo como exemplo para outras instituições. Abre aspas. A Prefeitura continua oferecendo doação gratuita de mudas para os cidadãos interessados, bastando comparecer à Secretaria com documentos pessoais e informações sobre o local do plantio desejado. Aí, plantaram umas árvores lá na Assis Diesel. Podia anotar, né, e voltar lá daqui uns 5 anos.
para ver se essas árvores se são frutíferas, se elas frutificaram. Se elas não são frutíferas, se elas cresceram e já estarão fazendo sombras. Mas me parece que foi apenas isso. Me parece que foi isso apenas que tivemos na cidade. Muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Por falar em água, que precisa regar a planta, ontem passou um carro de som em vários bairros da cidade, informando. Ontem passou um carro da Sabesp informando em alguns bairros que faltaria água. Mas não faltou nos bairros onde eu vi o carro passando, na Secap, no Jardim Irmã Catarina. Perguntei hoje para os moradores, eu falei, mas faltou água aqui? Não, não faltou. Muita gente, inclusive, armazenou água, colocou no tanque, colocou em balde, colocou em panela para lavar louça, não sabia quanto tempo, a informação não dizia, né? Quanto tempo iria faltar água e nem as razões da falta d'água. E ontem eu encaminhei até um pedido por e-mail para a Sabesp, pedindo informações sobre a falta d'água. No entanto, não me responderam até agora há pouco. Deixa eu até ver. Não chegou nada até agora. Na minha caixa de e-mail não chegou nenhuma resposta da Sabesp sobre a falta d'água. Quem está sofrendo é o povo lá na Vila Xavier. A Angélica está dizendo aqui que, mais uma vez, a Vila Xavier está sem água e ontem, segundo ela, não passou nenhum carro informando que faltaria água. Ou seja, onde o carro passou, não faltou. E onde o carro não passou, faltou. Eu acho que faltou orientação para o motorista do carro. Ele deve ter andado em bairro errado, né? Deve ter andado em bairro errado, informando que faltaria. No Jardim Amauri faltou água. Hoje de manhã, uma moradora me disse que lá faltou água. Mas como tem caixa d'água na casa, ela não sabe quanto tempo faltou, mas, enfim, foi possível, com a água que tinha armazenada, não enfrentou nenhum tipo de problema. Mas, segundo a Angélica, a Vila Xavier novamente está sem água. Imagine um calor desse e você sem água. É muito sofrimento, né? Sofrimento com alta temperatura e sofrimento por não ter água para você se refrescar, para tomar banho, enfim. Tá aí, Vila Xavier sem água. Se alguém mais estiver sem água aí, me informa, tá bom? A minha amiga Selma está na escuta. Obrigado, boa noite. O César está lá, a casa do Bauru deve estar todo vapor com esse calor danado. A Cida Faustino também já está na escuta, está lá na Prudenciana. A minha amiga Felina e o seu Manuel estão lá no Parque Colinas acompanhando. A Marinês está lá no Parque Universitário, desejando boa noite a todos. A Giane Equini também. A minha amiga Flávia também. A Norma Moreira, a Mara e o seu Maurício Bernardino também na escuta. Por falar em Flávia, hoje cedo eu pedi, ela mais uma vez atenciosamente, gravou um áudio resumindo em poucos minutos o que foi a audiência ontem na Justiça Federal. Ontem nós tivemos um programa especial sobre essa questão. Aliás, agradecer, muita gente assistiu a nossa entrevista, com certeza pela qualidade da entrevistada, muito mais do que do entrevistador, e pelo motivo, pela notícia que a gente deu, da audiência de mediação realizada na Justiça Federal ontem. De um lado, os moradores do residencial Aprumar, que continuam acampados na área, e, de outro lado, a direção da Aprumar, pelo que a Flávia deu a entender, mas falou a advogada Lígia Serra, filha do secretário de Desenvolvimento Ivan Serra e também advogado, do que a representante. Eu estava muito curioso para ver a manifestação da presidente da Aprumar, mas, como foi por videoconferência, talvez a gente consiga assistir.
mas a manifestação maior, pelo que deu a entender, foi da advogada da Aprumar. Por falar em Aprumar, queria mandar um abraço para o ex-presidente da Aprumar, nosso amigo Gaúcho. Já está completamente fora da Aprumar, não responde mais pela Aprumar e tem acompanhado as nossas transmissões. Um abraço, viu, Gaúcho? Luiz Souza está perguntando se está tudo certo. Está tudo certo. Muito calor, mas está tudo certo. Dani Moraes, boa noite. Seja sempre bem-vinda. Muito bem, vamos começar trazendo as entrevistas, os comentários. A Flávia está dizendo aqui, só a advogada falou. Só a advogada falou. Estava curioso para ouvir a participação da Luzia Pereira Nunes, que eu já vou antecipar, não tem grau de parentesco nenhum comigo, pelo menos que eu saiba, né? Pode até ser que tenha grau de parentesco distante, mas... Aliás, pessoalmente, eu nem conheço ela. Não a conheço. O que eu recebi de informação é que ela era secretária do prefeito lá na loja dele. Muito estranho, né? Porque a Associação de Produtores Rurais, na minha opinião, deveria ser presidida por um produtor rural. Mas, enfim, os produtores que escolhem quem dirige a associação. E a presidente, então, era, não sei se ainda continua sendo, secretária do prefeito, e o vice-presidente é o radialista, o Pingo d'Água, que é funcionário da Prefeitura Municipal, também comissionado na Prefeitura Municipal de Assis. A Luísa, eu falei Luzia, Luísa Pereira Nunes, perdão, e ela, pelo que estão informando aqui, ela continua secretária do prefeito. Estranho, né? Porque a Aprumar deveria ser representada por produtores rurais. De qualquer maneira, repito, cada um escolhe quem o representará. Mas, segundo a Flávia, ela não falou nada durante a audiência. Quem falou foi a advogada. O juiz podia até dar umas perguntadas para ela, né? Para a gente ouvir a voz dela, ouvir os argumentos dela. Vamos lá. Paulo César Tito e o seu comentário. Fala, Paulo! Olha, está confirmado aí o cancelamento de 2 vereadores lá da cidade de Palmital, do PSDB. Eles foram considerados candidaturas fictícias apenas para completar o quadro de 30%. O Tribunal Eleitoral, se baseando na última eleição, fez os cálculos e tomou a decisão, que é irrevogável, não tem jeito, não tem volta. E os 2 casal, um homem e uma mulher, foram impugnados, tiveram as candidaturas impugnadas. E agora o PSDB perde aí 2 cargos de vereador na cidade de Cândido Mota. Isso daí eu acho que já é bom para ficar em alerta, porque nós já estamos em plena candidaturas para a próxima eleição, para que todos tomem o devido cuidado, né? Para que não fazer nenhuma besteira, para não trazer danos futuros. Vocês veem que a justiça demora, tarda, mas não falha. Então tá aí confirmada mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral a impugnação da candidatura de um homem e de uma mulher eleitos vereadores da cidade de Palmital e agora estão fora da Câmara de Vereadores. Obrigado, viu, Paulo? Aliás, a notícia que foi publicada pelo G1 está também reproduzida pelo portal Abordagem Notícias e diz que o Tribunal Superior Eleitoral impugnou a chapa do PSDB na última eleição municipal em Palmital, após reconhecer fraude na cota de gênero. O que acontece? As chapas têm que ter mulher. Se não tiver mulher, nenhum homem é candidato. Tem muita gente que acha que deveria ter a vaga reservada. Mas se não tiver mulher,
tem lá os homens que são candidatos. Mas a legislação diz que é obrigatório ter a mulher como candidata para que tenha o homem. E aí muitos partidos acabam encontrando o jeitinho brasileiro, né? Colocam mulheres para serem candidatas e falam para elas, não precisa nem buscar voto, não. Arruma os votos lá da família, tá bom, não sei o quê. Às vezes ganha até uns troquinhos para ser candidato. Mas no caso de Palmital, a decisão, então, do TSE cassou o mandato do vereador Marcelo Marim e da vereadora Emilene Damini, que foram eleitos pelo PSDB. E não cabe recurso, não. O resultado do julgamento levou em consideração a fraude à cota de gênero, já que o partido teria utilizado candidatura laranja feminina. A fraude acontece quando alguns partidos indicam mulheres como candidatas, mas elas, na verdade, não participam da disputa, não fazem nem campanha para si e ainda apoiam outras pessoas, apenas com o objetivo de validar a chapa, cumprindo a cota mínima de 30%. Das 13 candidaturas do partido, homologadas junto à Justiça Eleitoral em 2020, para o cargo de vereador em Palmital, 4 eram mulheres, cumprindo, então, a cota mínima estipulada. No entanto, segundo o TSE, uma dessas candidaturas era fictícia, porque não houve campanha nem movimentação financeira. Pode ter certeza que o problema foi a movimentação financeira. Não fazer campanha, a mulher pode chegar na frente do juiz e falar assim, não, eu não fiz campanha porque eu tinha certeza que eu ia ser eleita. Eu sou uma pessoa bastante conhecida em Palmital. Quem é que vai contrariar? Mas você teve 2 votos. Eu me enganei, mas eu acreditei que só o meu nome já seria suficiente para ser eleito. Tem gente que acredita nisso. Além de anular todos os votos recebidos pelo partido, a decisão também cassou os diplomas dos candidatos eleitos e tornou inelegível por 8 anos a candidata laranja envolvida na fraude. O cartório eleitoral de Palmital disse que foi notificado pelo TSE na sexta-feira, dia 22. Com a decisão da Justiça, o órgão fará a recontagem e reprocessamento dos votos. Enquanto a Câmara Municipal não é notificada da decisão, os dois continuam lá com o cargo de vereador. Em nota, o PSDB disse que considera a decisão uma medida drástica em cima de uma ação apresentada por um partido rival. O comunicado ainda afirma que a decisão é desrespeitosa e altera o resultado das eleições. Isso é verdade. Por fim, o partido diz que a legislação atual precisa passar por reformas e atualizações. Independente se precisa passar, a atual legislação tem que ser respeitada. Tem que ser cumprida. Mas que é muito rigor, de fato é, né? Agora, é só em Palmital que aconteceu isso? Aqui em Assis não houve registro de candidaturas laranjas? Mulheres que foram candidatas para completar a chapa, ou melhor, para garantir a chapa, porque não é para completar a chapa. Eu vou repetir, se você não tiver nenhuma mulher candidata na chapa, você não pode ter homem candidato na chapa também. É obrigatório, portanto, ter mulheres candidatas para ter homens também candidatos e, consequentemente, a chapa. Aí teve gente que falou, Bruno, mas por que o prefeito, que era lá aliado, não sei se era também, por que ele não é punido? Porque são 2 eleições diferentes. O ano que vem, nós teremos 2 eleições em Assis. Uma para vereador e outra para prefeito. Elas não têm nenhum tipo de ligação. São 2 eleições diferentes. Uma é majoritária e a outra é proporcional. Se tiver problema na proporcional, não afeta a eleição majoritária. Se tiver problema na eleição majoritária, não afeta também a eleição proporcional, que o ano que vem será o caso dos vereadores. Mas, portanto,
A Câmara de Palmital ainda não foi citada e os vereadores continuam, ou seja, vão receber o salário deste mês de setembro completo. E aí vai ser feita uma recontagem, 2 outros lá, de outros partidos, ocuparão a cadeira nesses 15 meses que faltam para terminar o mandato. Já vai dar uma ajudinha boa na renda mensal da família, né? Os vereadores que forem eleitos faltando 15 meses, e aí 15 meses, 15 salários. Por falar em 15 meses, hoje, exatamente hoje, dia 27 de setembro, faltam 461 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores, o que corresponde a 15 meses ou ainda a 65 semanas. Por falar em Palmital, vamos para Palmital trazer a dica do professor Azevedo, que é de Palmital. Veja que informação extremamente importante que ele vai trazer relacionado aos direitos dos idosos. É o chamado Momento Saber Direito. E de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Vamos falar um pouquinho a respeito do direito dos idosos. É isso mesmo, o idoso tem direito à educação, à cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitam sua peculiar condição de idade. Ele tem todos os direitos que qualquer pessoa tem, e alguns específicos, como aqueles que a gente vai falar a partir de agora. Então preste atenção. São direito dos idosos: 2 vagas gratuitas para idosos com renda de até 2 salários mínimos em transporte coletivo interestadual. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltado aos idosos. Moradia digna. Assento identificado em transporte coletivo e, além disso, 5% das vagas em estacionamento são dos idosos. Professor, fiquei com dúvida, gostaria de participar. Nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado, professor Azevedo. Professor Azevedo, pelas informações. Aliás, não mudaram a lei até agora. O idoso, ele tem direito à vaga preferencial na Zona Azul. Você pode ver, tem placa lá. Só que você tem que pagar a Zona Azul. Então, qual é a diferença? Qualquer lugar que você parar, você vai pagar a Zona Azul. Para parar na vaga do idoso, você tem que ter o cartão. Mas a vaga e o cartão não te isentam do pagamento da taxa da Zona Azul. Não sei como não fizeram ainda uma lei garantindo isenção aos idosos, desde que coloque o cartão no veículo, da tarifa da Zona Azul. Você tem o direito à vaga. A vaga está lá reservada. Mas você tem que pagar. É como se fosse no ônibus, né? Quando você vai viajar no ônibus, o idoso ele tem gratuidade, tem espaço e poltrona reservada. Mas no caso do estacionamento rotativo, na Zona Azul, não. Você para naquela vaga que está lá reservada para idoso. Tem a placa lá. Mas tem que pagar a Zona Azul. Se não pagar, vai ser multado. Coisa estranha, né? Coisa estranha. Luiz Souza está dizendo, será que Assis vai ter o quê? Não sei se é candidata mulher que ele está falando, é que ele digitou aqui, mas deve ter um erro aqui na digitação. Se for candidata mulher, eu acho que vai ter candidata mulher. Pelo menos o prefeito falou que a candidata dele será uma mulher. Aliás, no final de semana ele estava batendo perna para cima e para baixo com a secretária da Saúde,
a Cristiane Bucinatti, e a secretária da Agricultura e Meio Ambiente, a Ana Paula. Ele está revezando, né? Vai com a Vanessa Eugênio, depois vai com a Dulce, depois vai com a Ana Paula, depois vai com a Cristiane. Acho que ele está vendo qual é que vai ter uma projeção maior. Ele só não saiu com a Marina ainda, né? Que é secretária de Negócios Jurídicos. Aliás, tem uma denúncia na Câmara Municipal, foi protocolada, a notícia está até no site da Câmara Municipal, da denúncia que foi protocolada na sessão desta segunda-feira. Foi protocolada na sessão desta segunda-feira. Está aqui a notícia. Câmara recebe denúncia sobre supostos privilégios em execução fiscal. A mesa diretora da Câmara Municipal realizou a leitura de uma denúncia durante a sessão desta segunda-feira, dia 25, de um documento protocolado pelo cidadão Paulo José de Oliveira Almeida. A denúncia está baseada em nomeações anunciadas pelo Poder Executivo quando da ocupação de cargos que correspondem às seguintes pastas: Secretária de Assistência Social, Vanessa Eugênio, Secretaria de Desenvolvimento, Ivan Serra. A denúncia se baseia sobre execução fiscal. Segundo o vereador Fernando Sirkia, alguns requerimentos já foram enviados à Prefeitura solicitando informações. Queremos explicações sobre como acontece o controle do imposto sobre serviços dos advogados e como esses profissionais são cobrados quando tais valores não são pagos. O requerimento foi o seguinte: como acontece o pagamento do ISS de advogados à prefeitura? Como é feito o controle? Qual departamento e quais são os servidores responsáveis por lançar os débitos de ISS no âmbito do município? No caso específico do advogado Francisco Witzler Antunes Ribeiro, as cobranças de ISS estão acontecendo normalmente? Enviar cópia dos valores pagos no período de 2017 até o presente momento. Há execução fiscal em curso com relação ao advogado citado? De acordo com o parlamentar, houve também um envio de um requerimento solicitando informações sobre as execuções fiscais contra a secretária da Assistência Social. Abre aspas, o vereador falando. É inaceitável a gente ver a administração pública sendo tratada de maneira tão imoral, com tantos privilégios, enquanto vemos o prefeito entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o parcelamento de honorários do cidadão que está tentando pagar suas contas e que está tentando pagar os impostos. Ainda tem outro requerimento. Existe execução fiscal contra a secretária Vanessa Oliveira Paulo Eugênio? Se sim, qual o valor? A então secretária Marina Perini Antunes Ribeiro protocolou o pedido em juízo para consulta ao sistema Infojude por não encontrar o endereço da referida secretária? Aí é brincadeira, né? Se isso aconteceu, como é que pode se justificar não ter encontrado o endereço da secretária que trabalha na prefeitura? Mas vamos aguardar o resultado. A secretária Vanessa Eugênio poderia ser intimada em seu local de trabalho? A então secretária Marina Antunes Ribeiro consultou o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura para buscar informações referente ao domicílio dos secretários executados? Como diz o Paulo, me poupe, né? Me poupe. A prefeitura tem que consultar o departamento pessoal da prefeitura
para encontrar o endereço dos secretários que supostamente estariam sendo cobrados ou executados pela prefeitura? Isso não é possível que esteja acontecendo. Isso não é possível que esteja acontecendo em Assis. A prefeitura não achar o seu secretário para cobrar, para executar, não é possível. Não é possível que a gente esteja convivendo com uma situação dessa em Assis. Estou recebendo a informação que teriam solicitado ao juiz para fazer busca nos endereços. Não. Isso parece ser brincadeira de mau gosto, né? Parece ser brincadeira de mau gosto. Alegar que não encontra o endereço, o domicílio dos secretários municipais. Bom, primeiro, já começa pelo fato de o servidor municipal comissionado estar devendo para a prefeitura. Isso já é uma imoralidade, né? Para não dizer ilegalidade. Agora, se isso aconteceu e a prefeitura não tomou as providências, alguém prevaricou. Alguém foi omisso. Alguém não cumpriu a lei ao permitir esse privilégio. E não me venha com essa história de que não encontrou para cobrar, né? Aí não dá para acreditar que venha com essa explicação, que não encontrou o secretário que trabalha na prefeitura para poder cobrar, para poder executar. Aí, me perdoe, mas aí é chamar a gente de completamente imbecil, idiota, ignorante, trouxa, tonto, palhaço, qualquer outra coisa nesse sentido. Aí já é demais, né? Aí já é demais. Mas vamos aguardar, então, primeiro, quais serão as providências a serem tomadas pela Câmara Municipal que recebeu essa denúncia e que providências serão encontradas. O salário, eles encontram no final do mês, né? Facinho. É até depositado na conta. Mas encontrar, nada. Encontrar o secretário para cobrar, para intimar, para citar, para executar, isso é inacreditável. Inacreditável que isso tenha... Vamos aguardar o resultado, primeiro, dessa providência que será tomada pela Câmara Municipal. Por falar em providência da Câmara Municipal, está chegando o dia, né? Hoje é dia 27 de setembro, dia 27. Faltam 3 dias para acabar o mês, mais 10 dias, 13 dias para concluir a CPI da FEMA, em que o prefeito é acusado de intervenção ilegal na FEMA. Está terminando o prazo de 90 dias. Termina agora, dia 10 de outubro. Vai ter relatório final? O relatório vai pedir a cassação do prefeito? Qual será o parecer final dessa comissão processante instalada na Câmara Municipal? E é prazo improrrogável. Se não apresentar o relatório, arquiva a denúncia. Vamos tentar manter contato com o vereador Ramão, ele que é o presidente da comissão processante, que investiga aí a intervenção, a conduta ditatorial do prefeito, segundo o próprio Ministério Público, quando ele editou aquele decreto para extinguir o Conselho Curador da FEMA. Vamos aguardar qual será o resultado dessa comissão processante. Lembrando que o prazo termina dia 10 de outubro, daqui exatamente 13 dias. Tá bom? Faltando 3 minutinhos para as 8 da noite, vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta quarta-feira.
Marli Francisca Yamashita, de 44 anos, foi velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente e sepultada nesta quarta-feira. O senhor João Sacada, de 79 anos, foi velado na Catedral e sepultado às 10 horas da manhã. Em Paraguaçu Paulista, houve o sepultamento do senhor João Mariano Ricardo, de 87 anos de idade. Para amanhã, quinta-feira, dia 28, já está programado o sepultamento da senhora Terezinha de Lourdes Paz Almeida da Silva, de 62 anos de idade. Ela está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento está marcado para as 9 horas da manhã. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira, que ainda continua bastante quente, mas amanhã a tendência é que tenhamos uma queda de temperatura, que será acentuada no final de semana. Uma boa noite para você, minha amiga. Uma boa noite para você, meu amigo. Fiquem todos com Deus e tchau!